Olá, boa noite. Hoje iniciamos mais um vídeo da nossa série de 10 lives sobre 10 assuntos, 10 tratados de teologia. Após estudar teologia fundamental, Bíblia, Deus unitrino, antropologia teológica, cristologia e eclesiologia sobre a igreja, então vamos estudar a história da igreja, né, a continuação dessa obra salvífica de Deus no nosso mundo, no nosso tempo. O objetivo de estudar a história da igreja na teologia não é para simplesmente descobrir os fatos que aconteceram, curiosidades. Não, a história da igreja é uma história de salvação, né? Para o teólogo, para o estudioso ou aquele que quer aprender um pouco de teologia, não é mera curiosidade histórica, né? Não é uma história de poder, igual alguns historiadores tratam a história dos povos e das instituições. Não é uma história econômica, no sentido de mostrar as influências da instituição no consumo, nos bens, na sociedade, de forma se houve ou não progresso. Mas a história da igreja, dentro da teologia, tem a finalidade de mostrar que Deus age no mundo. Deus age através das pessoas, Deus age, às vezes, extraordinariamente, miraculosamente, e isso só dentro daquela instituição que ele deixou como continuadora da sua missão, né? Então, nós já vimos como Deus quis fundar a igreja, estava no desejo de Deus desde o princípio da criação. É por meio da igreja que a salvação chega até todos os povos. É por meio da igreja fundada sobre os apóstolos que a salvação de Jesus Cristo, operada uma vez na história, com a sua morte e ressurreição, é aplicada a todos os tempos, a todos os povos. E o objetivo, então, do estudo de história da igreja é esse. Não é um mero conhecimento curioso, né? Mas tem por finalidade descobrir a ação de Deus no mundo. Em teologia, a gente tem um termo, economia da salvação. Economia não é no sentido usual do termo economia, relativo a bens, riquezas, dinheiro, não. Economia quer dizer a administração da casa. Então, no sentido teológico, é a ação de Deus neste mundo. Deus age neste mundo, ele age economicamente, administrando este mundo, através da sua divina providência, através do Espírito Santo, através da sua igreja. Então, vamos nessa live tentar fazer um resumo de toda a história da igreja, né? A igreja fundada por Jesus Cristo, conforme já vimos em Eclesiologia. O contexto da fundação da igreja é o contexto lá da Palestina, do judaísmo. A igreja foi fundada sobre os apóstolos que saem em missão por todo o mundo a partir de Jerusalém, a partir daquela região, e vão a todos os povos. Os primeiros destinos, obviamente, são destinos pagãos. Aquela região era circundada por povos pagãos, gregos, romanos, todos pagãos, todos não tinham ainda recebido o evangelho. É óbvio que estava iniciando ali a propagação do reino de Deus. Então, a missão dos apóstolos e de seus sucessores e de todos os seus colaboradores, os presbíteros, diáconos, era levar a mensagem de Jesus Cristo. Nós temos relatos disso já no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos já saem em missão. São Paulo chega a Roma. São Pedro vai também para Roma, né? Que há indícios disso em algumas cartas, né? E a expansão do cristianismo começa ali naquele
naquela região que já era dominada pelo Império Romano. Chegando então os principais apóstolos na capital do Império Romano, é dali que o cristianismo vai se expandir para o mundo inteiro. Eles dominam a cultura romana, né, com o Evangelho, com a força de Jesus Cristo e não com a força das armas, e é ali então colocado no centro do Império Romano a palavra de Deus. O ambiente era hostil, né? Houve perseguição, então a igreja primitiva da antiguidade foi uma igreja perseguida, foi a igreja dos mártires, né? Já começa mesmo em Jerusalém, mesmo no judaísmo, a perseguição aos cristãos, né? O primeiro mártir, Santo Estevão, apedrejado, né? Sob o olhar, inclusive, de Saulo, que posteriormente se converte, se transforma em apóstolo, São Paulo. A estadia de Pedro em Roma dá início, então, à sucessão do bispado de Roma, da diocese de Roma, que torna-se, então, o centro da igreja. Por isso a igreja é chamada Católica Apostólica Romana, porque inicia ali. O primeiro dos apóstolos, São Pedro, foi ali que ele passou os seus últimos dias, ali ele pregou, ali ele deixou sucessores, ali ele foi martirizado. Já deixou então os sucessores, né? Cleto, Clemente, Anacleto, enfim. E há vários testemunhos disso nos primeiros santos padres. Né? Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, ele morreu em 110, foi discípulo de São João, e ele já escrevia na sua carta que a igreja romana foi posta à cabeça da igreja, a cabeça da caridade, a principal igreja. E Santo Irineu, vários outros santos daquele início da igreja, falam do primado da igreja de Roma. O segundo século, então, é marcado pelas perseguições, né? Os imperadores romanos, os governadores, toda a classe de pagãos perseguem os cristãos no segundo século. E o próprio fato de haver a perseguição e não haver uma resistência armada provoca um choque de culturas, né? E que marca muito profundamente a visão dos pagãos, a visão dos romanos e de onde quer que os cristãos se instalassem, né? Vede como se amam, vede como são pacíficos, vede como eles aceitam o sofrimento, aceitam o martírio em nome dessa fé, desse Jesus. Então, esse foi um fator de convencimento, fator de conversão para os povos, né? E continua a história da igreja até o quarto século com perseguições, até que vem então um imperador chamado Constantino, que dá liberdade de culto aos cristãos. Ele a princípio não era um cristão, mas a sua mãe sim é uma cristã que provavelmente rogou muito a seu filho, o imperador, a paz entre romanos, pagãos e cristãos. Ele, no ano de 313, escreve um decreto, um edito, em Milão, concedendo paz religiosa. Então, os cristãos poderiam fazer seu culto, pregar, e assim, então, há um novo impulso no cristianismo, que já crescia devido aos mártires, ao testemunho dos mártires, agora, com a liberdade de culto, tornou-se, de certo modo, mais fácil. Não é verdade que foi Constantino que tornou a religião oficial do Império Romano o cristianismo. Isso se deu em 380 com Teodósio, outro imperador romano.
que Constantino fez foi dar a liberdade de culto, tá? E também não tem nada a ver aquela acusação de que Constantino é que teria fundado a Igreja Católica Romana. Tanto que temos uma série de papas, né? Já dezenas de papas antes de Constantino, né? Constantino 313, o Edito de Milão. Então, há dezenas de papas, dezenas de bispos, dezenas de comunidades cristãs em todo o Império Romano. Não faz o menor sentido dizer que Constantino fundou a igreja. A comunidade cristã já estava, de certo modo, vigorosa ali, mesmo que às escondidas, mesmo que nas catacumbas, como era o culto dos primeiros cristãos, escondidos nas catacumbas ou nas casas. Enfim, com essa liberdade de culto e posteriormente a declaração do cristianismo como religião oficial do Império Romano, em 380, dá-se um novo impulso e a religião torna-se, então, um fator de paz entre o povo. Os cristãos podem construir seus templos e começa-se uma expansão mais pacífica, mais vigorosa do cristianismo. Aparecem neste período, século IV, V, várias heresias, né? Com a liberdade de culto, os pensadores, os padres, os bispos começam a debater mais a fé, a tentar entender melhor, que antes estavam escondidos nas catacumbas e nas casas, simplesmente pensando no culto o mínimo possível, né? Na Eucaristia, nos sacramentos. Começam a circular escritos cristãos livremente e começam a aparecer heresias. Houve a necessidade, então, de aparecer os bispos, os padres da igreja, combatendo as heresias. Circula-se as ideias, os escritos, os textos, mas a igreja, como mãe e mestra da verdade, como defensora da verdade revelada por Jesus Cristo, pelos apóstolos, vai vigiar contra estas heresias, convocam concílios regionais e até concílios ecumênicos, ou seja, universais, convocando bispos do mundo inteiro, conhecido da época, né? ou seja, de todo o Império Romano, de todas as comunidades cristãs já bastante espalhadas nesse período. Então temos os primeiros concílios, Nicéia em 325, Constantinopla em 381, Calcedônia 451, os primeiros concílios ecumênicos que vão falar principalmente das questões teológicas referentes à Trindade, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ou o mesmo sobre a igreja, vão disciplinar algumas coisas na igreja, como os sacramentos, enfim. Este é o período inicial da igreja, a antiguidade da igreja. Depois já iniciamos o período patrístico, né? Considerado a partir do século II, vai até o século VII da era cristã, que é o período deste desenvolvimento doutrinário da igreja, a partir dos padres da igreja. Esse nome padres da igreja designa não tanto sacerdotes, mas aqueles pais, aqueles principais pregadores da fé cristã que deixaram muitos escritos que nos ajudam ainda hoje a compreender melhor o cristianismo, a palavra de Deus, e por isso eles são chamados padres da igreja. Eles são pais, os primeiros pais da igreja, os primeiros pensadores. E é por conta deles que temos vários comentários bíblicos, vários sermões, tudo isso ficou registrado na história da igreja. Eles combateram também muitas heresias, mas também eles, entre os próprios considerados pais da igreja, nem tudo o que eles escrevem é ainda considerado doutrina da igreja, né? O que é a doutrina da igreja é o que o magistério da igreja, ou seja, os bispos unidos com o Papa, conseguem definir categoricamente como doutrina da igreja, ou no mínimo como verdade de fé revelada.
né? Então, nos escritos dos Santos Padres, há também coisas que não passaram para a doutrina. Em seguida vem o período da história que comumente se chama Idade Média, né? O termo não quer dizer nada, assim, é só uma divisão histórica. Neste período, toda a Terra conhecida já recebeu o Evangelho, né? Já houve missões para toda parte, né? É óbvio, não havia se descoberto ainda as Américas, algumas regiões não tinha ido missionários ainda, por exemplo, no Extremo Oriente, lá na China, Japão, poucos missionários tentaram ir para lá no início. Há relatos também de interessante isso, mas não é nosso tema aqui, de missões além mar, né, que teriam inclusive chegado às Américas, né, alguns testemunhos anteriores ao descobrimento das Américas, de missionários que teriam chegado às Américas. E esses relatos vêm dos povos nativos americanos, né? Que apareceu certos homens falando tais coisas. Isso há alguns relatos quanto a isso. Enfim, os povos chamados bárbaros, ou seja, estrangeiros daquele tempo, né, vindos do norte ali, da região da Britânia, da Escandinávia, alguns povos ainda não evangelizados estavam tentando invadir o território do Império Romano e houve muita guerra, muita luta, não com a igreja, mas com os povos do Império Romano contra os bárbaros. A igreja interviu muito tentando pacificar essas guerras, até que o próprio Papa, por exemplo, Gregório Magno, chegou a conter uma invasão bárbara em Roma, né? Vários desses povos tentando entrar no domínio romano. Temos então nessa época uma época de expansão, porém difícil por conta das precariedades da época, né? Das invasões bárbaras, enfim. A igreja também chega em territórios mais longínquos, como a própria Britânia, a Rússia, né? Com São Cirílio e São Metódio, a região da Escandinávia, lá dos vikings da época, né? Também a igreja chega por lá na Idade Média. E um evento que não podemos deixar de falar é do surgimento do islamismo no século VII, né, com Maomé. O islamismo, então, aparece como uma nova força, um novo povo ali surgido nas Arábias, que vem enfrentar o cristianismo, né, e colocar aí a fio de espada aqueles que não creem na fé de Maomé. Então, é um novo povo que vem com objetivos de conquista de territórios e é um novo problema para a cristandade, né? Todo o Império Romano, que já de fato já não existia mais como Império Romano, já era uma sucessão de povos ali, de reinos que começavam a se dividir, principalmente com a entrada dos novos povos bárbaros. Mas floresce ali no século X, XI, XII, um movimento cristão não separado, um movimento dentro da Igreja Católica que vem fortalecer essa civilização anteriormente construída, essa civilização que chamamos de civilização ocidental ou cristandade, né? Que é um movimento monástico, né? Já existia desde a antiguidade, mas ele ganha imensa força na Europa com a construção dos mosteiros, que acabam sendo grandes centros culturais e centros também de bem-estar, né? Porque
os monges trabalhavam e oravam, né? O lema dos beneditinos, ora et labora. Então, os seus mosteiros acabavam sendo como pequenas cidades que protegiam os camponeses, os cidadãos ali da região, né? E provinha a região toda de bens, né? De agricultura, de pecuária e de conhecimento, principalmente conhecimento. Os monges preservavam obras, mantinham a escrita, não existia gráfica ainda, né, que só veio surgir no século XVI, então eles mantinham a escrita do texto bíblico, dos textos antigos de filósofos. Isso tudo foi preservado graças aos mosteiros. Esse é o período que chamamos também de escolástica, né? É o período que surgiram grandes doutores da igreja, um método novo de ensinar, surgiram as universidades. As universidades são obra da Igreja Católica, né? Surgiram as próprias escolas, né? Para crianças mesmo, para os camponeses. Tudo surgiu ao entorno da igreja, ao entorno dos mosteiros. Existiam escolas catedrais, escolas monásticas e que depois se desenvolveram lá como universidades ou faculdades, né, inicialmente ensinando o direito, a teologia, a filosofia, a medicina, e este foi um grande contributo do cristianismo nessa época, na Idade Média, que possibilitou o surgimento de várias coisas que hoje desfrutamos. As ciências, em geral, foram preservadas graças à cristandade, graças à escolástica, graças ao período medieval em que as pessoas influenciadas pela igreja, pelo ideal de levar a verdade a todos os povos, cultivavam a cultura, né? A cultura já é cultivar a razão, o intelecto. Todo esse desenvolvimento veio a desembocar numa revolução científica, uma boa revolução, uma revolução científica baseada na fé e na razão, né? Temos aí os grandes doutores, São Roberto Magno, São Tomás de Aquino, os primeiros considerados cientistas modernos eram todos clérigos, todos padres, Roger Bacon, vários monges, padres daquela época que fizeram várias descobertas, escreveram várias teorias, né? Estudava-se astronomia, né? A própria questão, se a igreja ensinava que a Terra era plana, nunca, jamais, isso é um mito, né? O sistema copernicano, quem era Copérnico? Era um padre, né? Enfim, depois deste período medieval de expansão da cultura, veio um período de decadência, né? Com o surgimento de várias heresias também, de várias seitas surgidas ali na Europa também, na região da França, como os cátaros e os albigenses. Essas pessoas, eles tinham uma visão deturpada de certos aspectos da fé e que acabaram por ser como que a origem dos protestantes alguns séculos mais tarde. Eles faziam então contestação a algumas doutrinas da igreja, como a doutrina dos sacramentos, doutrina do perdão dos pecados, várias outras coisas. Às vezes pregavam uma moral muito rígida, o homem não vale nada, então ele não precisa fazer nada. Às vezes o contrário, ele tinha que fazer longas penitências. Enfim, período de muita confusão ali por volta do século XIV, 13, 14. E também outra coisa nesse período, por conta das invasões islâmicas que ocorriam desde o século VII, a Jerusalém já havia sido tomada pelos muçulmanos.
Os muçulmanos então tomam toda aquela região e os cristãos do Ocidente, da Europa, sentem o clamor, sentem uma obrigação moral de reconquistar aquela terra que era santa, uma terra sagrada, onde Jesus pisou, onde Jesus viveu, morreu, ressuscitou, estava na mão de infiéis, na mão dos muçulmanos. O Papa da época, então, apoia a ideia de uma incursão militar para reconquistar Jerusalém, né? E dar paz aos cristãos daquela região e preservar os lugares sagrados. Este movimento ficou conhecido como Cruzadas, né? Não houve só uma cruzada, houveram várias cruzadas. Nem todas apoiadas pela igreja, nem todas foram preparadas, né? Houve muita gente que resolveu por si mesmo ir lá, juntou um pouco de gente, foi lá tentar reconquistar Jerusalém, acabou sendo um fracasso total, né? Basta lembrar também que isso não foi um movimento de ataque aos muçulmanos, né? Foi um movimento de defesa. Os muçulmanos já atacavam os cristãos desde o século VII, portanto, do sétimo ao XII, no mínimo 5 séculos de ataques muçulmanos, ataques islâmicos às terras cristãs, aos cristãos. E onde eles chegavam, ou era a conversão ao Islã, ou era a morte, né? Poucos lugares houve convivência pacífica. Um exemplo de convivência mais ou menos pacífica foi na Espanha, onde os muçulmanos chegaram, mas eles não eram maioria. Então, eles chegaram, os cristãos deixaram eles se achegarem, né? E eles foram ali crescendo, crescendo, e houve, desse modo, uma convivência pacífica. Eles não chegaram em grande número, então eles não fizeram uma chegada bélica, né? Enfim, essa é a história das cruzadas, né? Que é muito mal compreendida também. A gente não pode julgar o passado com o olhar do presente. Foi necessário? Foi útil? Na história da igreja, na história da salvação, a gente acredita que Deus permite o mal para tirar um bem. E olha que não estamos falando que as cruzadas foram um mal. Elas, de fato, reconquistaram alguns terrenos, deu liberdade a muitos cativos cristãos, algumas das cruzadas, né, como eu disse, foram várias, né, foram pelo menos 8 cruzadas conhecidas. Enfim, outra coisa que ocorre nesse período, no século X, melhor, século XI, né, 1054, é o cisma do Oriente. O que é o cisma? Constantinopla era um patriarcado, ou seja, era considerado uma sede da igreja importante. Havia vários patriarcados, como Antioquia, Roma, considerado patriarcado, né? Mas Roma sempre com prevalência, com o primado de Pedro, né? Dado pelo próprio Cristo. Com uma série de disputas políticas, né? Roma tinha passado para Bizâncio, que virou Constantinopla, né? E ficou um pouco dividida a cristandade entre cristãos do Oriente e do Ocidente. Uma série de disputas políticas veio a fazer com que o imperador de Constantinopla, cristão, rompesse com Roma com uma certa desculpa teológica de que não concordavam com a adição de uma expressão ao credo, né, o filioque, né, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Na verdade,
houve sim essa questão teológica, mas ela não foi preponderante, ela não foi o principal motivo da separação, né? Então, em 1054, o patriarca rompe definitivamente com Roma. Eu não vou mais obedecer ao bispo de Roma. Eu não estou mais em comunhão com ele. Isso é um cisma, né? Então, desde então, ficou separada a igreja do Oriente, chamada hoje de ortodoxa. Eles se autodenominaram ortodoxos, né? Muitas das comunidades não se separaram e outras voltaram à comunhão com Roma posteriormente. Essas comunidades são as igrejas católicas orientais. Elas são católicas, mas de ritos diferentes, ritos preservados durante séculos, com variações, né? Remontam lá a São João Crisóstomo. Então são ritos católicos, né? Cristãos orientais, greco-melquitas, armênios, coptas, tudo isso são igrejas católicas de rito oriental em comunhão com Roma. Tá? Então, o cisma existe até hoje como com a igreja chamada ortodoxa, que acabou se dividindo também, existem ortodoxos russos e etc. Tá? A diferença deles é justamente essa, eles não estão em comunhão com o Papa. Por isso se diz que é um cisma, eles não estão subordinados ao Papa, mas cada um se submete ao seu próprio patriarca. Entramos no período que, segundo historiadores, eles chamam de Idade Moderna, que é aquela que, na história da Igreja, é marcada pela Revolução Protestante, ou Revolta Protestante. Não é correto dizer que houve uma reforma protestante, porque eles não reformaram nada. Lutero saiu da igreja. Então, o que ele reformou na igreja? Ele fundou outra igreja. Então, não houve reforma protestante. O que houve de reforma na Igreja Católica veio pouco depois, com o Concílio de Trento, né, 1545 a 1565. Essa foi a verdadeira reforma católica. O que ocorreu com Lutero foi uma revolta, né? Motivos doutrinários que Lutero não entendeu bem, pregou contra a igreja, foi chamado a se explicar, não aceitou a correção e também por alguns critérios políticos, né? Ele tinha apoio dos príncipes alemães para se separar de Roma, né? Obteve apoio, refúgio e havia interesse dos príncipes alemães de romper com Roma, né? Fazer da Alemanha ali um país independente de Roma também. Surge nesse tempo, então, essas ideias de revolução, ideias de separação, esses nacionalismos, né? Tentar separar, não queremos uma só cristandade, mas queremos o nosso país, o nosso grupo, né? Então a ideia de igrejas nacionais surge ali nesse período. Lutero foi só um deles, né? O iniciador dele teve ali na região da Suécia o Calvino, que veio pregando também, além das coisas que Lutero pregava, a doutrina da predestinação, de modo que Deus predestina as pessoas tanto para o inferno como para o céu, ou seja, nós não precisamos fazer nada, que está tudo decidido já por Deus, uma série de heresias, né? E também Zwinglio, na região da Suíça também. Enfim, foi um período bastante conturbado, né? Houve bastante revolta destes revoltados, né, que levaram muita gente ao erro e perseguiram muitos dos católicos também. Houve
matança de gente por parte dos calvinistas, por exemplo. Eles perseguiram os católicos, mataram, e houve na Alemanha muita perseguição também. E essa divisão iniciada por Lutero causa uma divisão também na sociedade, nos pensadores, né? Não motivados por Lutero, mas era o ambiente que favorecia isso, né? Vem então em seguida uma série de revoluções, uma série de feridas na unidade dos povos. Há uma pregação cientificista, né? Nós não precisamos da fé, basta-nos a razão, basta-nos a ciência. Eles esquecendo que as bases da ciência foram colocadas pela própria igreja, eles separam-se então da igreja, vão pregando um culto à razão, né? Racionalismo, enfim, várias correntes de pensamento nessa época chamada moderna, que inicia ali no século XVI. Né? Os séculos em diante vão ser séculos de revoluções, né? Culminando no século XVIII com a Revolução Francesa, que não tem nada a ver, a princípio, com a Igreja, mas é uma revolta ali de alguns membros da elite francesa contra o regime de governo, né, contra o chamado Antigo Regime, que veio a ser também um fator de perseguição para a Igreja. Houve perseguição contra o clero, a maioria dos padres franceses da época que não apoiaram o novo regime dos revolucionários foi guilhotinada, freiras também, conventos invadidos, os bens da igreja foram tomados, enfim, uma época bastante sangrenta de perseguição à igreja, né? Se Lutero dizia um não à igreja, estes racionalistas, esses revolucionários, dão um não a Cristo. E acaba que, afastando-se da igreja e de Cristo, temos então um afastamento do homem de si mesmo, né? Vai surgir o ateísmo moderno, né? E chegamos então no nosso tempo, né? Na idade contemporânea, aí, século XIX, XX, XXI, com esse humanismo ateu, com esse secularismo, né? Com a igreja como que uma instituição antiquada, a ser combatida. A fé não vale nada perante a razão, perante as ciências. E o que vemos é o homem quase que deixando de ser homem, né? Voltando à bestialidade, às guerras, à matança e, mais recentemente, às barbáries científicas, né? Como o aborto, a eutanásia, tudo isso fruto do afastamento do homem de Deus. Os últimos concílios da igreja vieram como que tentando barrar este processo de secularização, de afastamento do homem de Deus, né? O Concílio Vaticano I, em 1870, tenta barrar o chamado modernismo, né? E não foi frutífero, né? Ele faz uma série de condenações, reafirma o poder da igreja, reafirma o poder do Papa, mas o mundo já estava bastante afastado da igreja. Um século depois, né, praticamente, 1960, Papa João XXIII convoca um novo concílio ecumênico, Concílio Universal, o maior
em participação de toda a história da igreja, com mais de 2.000 bispos participando, com o objetivo de tentar conciliar a igreja com o mundo moderno, no sentido de tentar dar ao mundo uma nova visão da igreja. Estamos, então, neste período de tentativa de diálogo com este mundo moderno afastado de Deus e da igreja. A igreja já não é mais unânime no mundo. A igreja é dividida entre cristãos católicos, protestantes e as milhares de seitas, frutos da revolta de Lutero. Há ainda as outras religiões que ganham espaço, principalmente o islamismo, por meio da força e da prole, né? Porque eles tratam de deixar muitos descendentes, coisa que o modernismo ocidental combateu, né? Filho é problema para o ocidental. Os cristãos pararam de confiar em Deus no sustento dos filhos, limitaram a natalidade e hoje estamos colhendo o fruto disso, né? Não podemos ainda julgar os frutos do Concílio Vaticano II, porque estamos vivendo ainda uma tentativa de aplicação, né? Houve diversos problemas, diversas interpretações erradas, os próprios documentos promulgados tiveram alguns problemas de redação mesmo, né? Os mais de 2.000 bispos opinando, alguns poucos redigindo, muita pressa nas discussões, muitos assuntos para tratar, talvez pouca objetividade e pouca clareza em alguns assuntos, mas a igreja está aí. Passam papas, passam documentos, a igreja continua até o fim dos tempos, porque foi uma promessa de Jesus Cristo que ele não abandonaria a sua igreja até o fim do mundo, né? E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu vou ver aqui agora os comentários, se tiver alguma pergunta aí. Obrigado aí pela participação. Foi Lutero que rompeu com a tradição ou foram seus seguidores, né? Lutero rompeu com a tradição. Ele mesmo não quis aceitar a correção da igreja, né? Ele não entendeu bem as questões que ele colocava, a questão das indulgências, várias outras questões. Aquelas 95 teses dele, assim, são bem fracas, bem furadas, assim. Ele foi chamado pelo cardeal para responder sobre elas, não quis saber de continuar na igreja, foi acolhido pelos príncipes alemães e arrebanhou seguidores, né? Dizem que morreu de forma misteriosa e solitária e deprimente, né? Não foi uma morte muito santa. Dizem que talvez teria se arrependido. Os seus escritos mostram um pouco disso, né? Não era bem o que ele queria, embora não se emendasse, né? Não quisesse dar o braço a torcer de que estava errado. Os seus seguidores, pelo princípio dele de livre interpretação, cada um interpreta como quer, né? Não consideram nem Lutero como algo a ser seguido, né? Cada um interpreta a Bíblia como quer. Se eu posso ler e o Espírito Santo me inspira, eu faço o que bem entender, né? Esse é o princípio de Lutero, esse é o princípio desagregador de Lutero, né? Não há mais unidade nessa comunidade
fora da igreja. Fora de Pedro, fora da unidade da Igreja Católica, só a divisão. Saindo da unidade da Igreja Católica Romana, só a divisão. Né? Por isso, a nossa obediência filial ao Papa, né? Não é uma obediência cega, mas é uma obediência respeitosa e filial, porque fora da unidade da Igreja não há nem salvação e nem unidade. Né? Bem, a gente está aproximando do fim do nosso tempo aqui. Eu agradeço aí a participação, a quem assistiu ao vivo. Espero vocês na próxima live. Amanhã faremos uma próxima live. Né? Recomendo que acompanhem o nosso Instagram, além do Facebook e do canal do YouTube, porque estamos alternando aí, cada dia a gente faz em um dos canais, porque infelizmente o alcance está muito baixo destes vídeos, dessas lives, né? Poucas pessoas acabam vendo ali, acabam vendo nossas postagens, né? Então eu peço a ajuda aí de quem vê, que compartilhe, que comente, né, que marque, que visite o nosso perfil para não perder essas atualizações e ajudar que mais gente veja, né? O algoritmo aí desses sistemas, do Facebook, Instagram, YouTube, detecta aí o interesse do público e começa a entregar mais para outras pessoas. Então, quanto mais pessoas veem, participam, mais pessoas vão ser alcançadas exponencialmente, geometricamente vai crescendo, né? Se ninguém curte, se ninguém compartilha, acaba que o sistema ali acha que não deve entregar isso para mais ninguém e acaba escondendo aí as nossas postagens, né? Então, mais uma vez eu agradeço e aguardo vocês nos próximos vídeos. Se inscrever no link que a gente está divulgando aí ou no nosso Telegram, vai receber toda a série de gravações aí por e-mail ou no Telegram, tá? Obrigado, boa noite.